Glória a Deus, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida e a tua família. Que Deus abençoe você que chegou aqui neste vídeo. Eu creio que através desta mensagem, Deus ele vai falar poderosamente no seu coração. Eu creio que foi Deus que te trouxe aqui porque Ele quer falar com você através desta palavra. Hoje nós vamos estar falando sobre os 7 mergulhos, né, de Naamã, né, a qual ele foi curado da lepra, né, e nós vamos falar qual foi os 7 mergulhos, né, que ele mergulhou e que ele teve que... O que aconteceu, né, os 7 mergulhos, o que significam os 7 mergulhos que aconteceu na sua vida, para haver mudança na sua vida, é o que nós vamos ver aqui neste vídeo. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, né, quero te convidar a você inscrever no canal, acionar o sininho, porque assim o YouTube ele vai entender que este conteúdo é bom, ele vai compartilhar para o máximo de pessoas, né, e quer dizer, e deixa o like, porque o like, assim, o robozinho do YouTube vai entender que o conteúdo é bom, ele vai compartilhar para o máximo de pessoas, para que eles possam ser abençoados através desta mensagem. Amém? Então, eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque eu creio que Deus vai falar fortemente no teu coração. Olha só. A palavra de Deus se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10. Eu quero ler com você. Se você está aqui neste vídeo, se você tem uma Bíblia, eu quero que você pegue a tua Bíblia, né, para você acompanhar aqui. E quando ler, a gente vai explicar um pouquinho, a gente vai entender os 7 mergulhos que Naamã teve né, os 7 mergulhos da vitória que ele teve que para acontecer na sua vida. 2 Reis, capítulo 5, verso 9 e 10 diz: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Glória a Deus. Aqui, irmãos, vai estar uma palavra conhecida, uma palavra que com certeza vocês que aqui servem a Deus conhecem essa passagem, né? Uma passagem a qual fala fortemente nos nossos corações, a qual Naamã foi curado e tinha uma lepra, né? O Deus usou o profeta Eliseu para poder dizer a ele para que ele pudesse mergulhar os 7 mergulhos. E nós vamos ver que esses 7 mergulhos são 7 mergulhos da vitória que aconteceu na vida dele, porque tem coisas que quando ele deu o mergulho, ele começou a fazer, né? A sua vida mudou totalmente. Nós vamos falar sobre o primeiro mergulho, porque nós sabíamos que Naamã, né, quando ele, por exemplo, se ele desse 6 mergulhos, não ia acontecer nada ainda na sua vida. Se ele desse 5 mergulhos, ele não ia ser curado, 4, 3. Ele tinha que dar 7 mergulhos para que ele pudesse ser o quê? Curado da sua lepra ali. E o primeiro mergulho que Naamã teve que mergulhar foi um mergulho da humilhação. Vou repetir. O mergulho da humilhação. Naamã, ele precisava se humilhar para Deus exaltá-lo. Naamã achava que pela sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honra possível. Olha só, Naamã, ele era um homem, ele não servia a Deus, né? Ele não servia a Deus Todo-Poderoso. E Naamã era uma coisa que ele precisava ter, humilhação. Ou seja, a humilhação, se ele desse a humilhação, se humilhasse, Deus ia exaltá-lo. Se ele se humilhasse, Jesus ia te abençoar. E eu quero dizer para você que nós temos que se humilhar diante de Deus. Não adianta nós adorar, orar, jejuar, mas não se humilhar perante a Deus. Porque para Deus te abençoar, para você obter vitórias, você precisa se humilhar. Porque lá em Tiago 4,10 diz
que humilhai vós na presença de Deus e ele vos exaltará. E também lá em 1 Pedro 5,6 diz que humilhai vós, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. A Bíblia diz humilhai, se humilha perante a Deus, porque assim Deus ele vai te abençoar. Assim Deus ele vai abençoar você, tua casa, tua vida. Ele vai te abençoar. Então se humilhe. E esse foi o primeiro mergulho da vitória na vida dele. Ele não se humilhava, mas ele começou a se humilhar. Segunda coisa, e essa segunda coisa, irmãos, é uma coisa que para mim é a coisa mais importante que o cristão tem que parar de fazer. É o mergulho, o segundo mergulho que ele deu foi o mergulho da quebra do orgulho. Olha só, Naamã se orgulhava de rios de Damasco e achava humildemente mergulhar a águas barrentas do Rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Olha só, quantos cristãos eles é muito orgulhoso com dinheiro, quer ter fama, ele quer ter casa bonita, até ele quer ter muito dinheiro, orgulhoso demais, acha que aquilo ali tudo é dele, quer tudo dele, que tem que ser tudo dele e não sei o que. Ele teve que quebrar. Quando ele negociou o mergulho, acabou na sua vida. Porque está escrito que não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor Deus de sabedoria, sabedoria e pesa todos os feitos da balança. O Senhor é excesso, contudo, atenta para humildes e soberbos, ele conhece de longe. Então, que Naamã, ele era muito orgulhoso. Ele se orgulhava dos rios de Damasco. E achava que humildemente mergulhar nas águas barrentas do Jordão, né, mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão, ele se orgulhava. E eu quero dizer, pare de ser orgulhoso demais com dinheiro, querer tudo seu, querer ficar com tudo seu, ser orgulhoso demais. Orgulhoso é querer o dinheiro demais na sua vida, só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza. Pare com isso, irmãos. Pare de ser orgulhoso. Então essa foi a segunda coisa, foi quebrado o orgulho da vida dele. Aleluia. Então esse foi o segundo, quebra do orgulho. O terceiro, também muito importante, é o mergulho da fé. Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã queria o contato palpável com o homem de Deus, porém ele precisava confiar e dar mergulho na fé. Olha só, Naamã, ele não cria, ele cria o que ele via. E nós sabemos que a fé, ela não se vê, mas nós sentimos, né? Nós sabemos que fé, nós temos que ter fé para acreditar. Ele não acreditava. Ele precisava se mergulhar na fé para porque ele poder ver. Porque a fé, ninguém vê a fé. Você vê? Eu vejo não. Ele só cria o que ele via, mas ele precisava confiar, ele precisava ter fé. É uma coisa fundamental na vida do cristão, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé, irmão. Não para de ter fé, porque esse mergulho foi o mergulho da fé. 2 Reis 5:11, o mergulho da fé que ele falou. Né? Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, esse que eu dizia comigo, certamente ele sairá, põe-se a pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua boca sobre o lugar e restaurará o leproso. Então tem que ter fé, irmãos. Jesus disse aos 2 cegos, credes que eu possa fazer isso? Responderam, sim, Senhor. Então ele tocou os olhos, dizendo, faça vós conforme a vossa fé. E precisa acreditar que Jesus pode fazer milagre. Então, irmãos, tenha fé em Jesus. Tenha fé em Cristo. Ele não tinha fé, mas ele começou a ter fé, porque ele viu que Deus, ele existia. Quarto mergulho, o mergulho da obediência. Porque Naamã ele achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes o Jordão, e nada mais. Naamã precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. Olha só, Naamã,
Ele achou assim, simples. Ele falou, rapaz, só isso? Eu vou lá 7 vezes, eu vou ser curado. Ele duvidou. Mas o que me ensina e o que te ensina que nós temos que obedecer a palavra de Deus. Deus usou o profeta Eliseu para falar para ele mergulhar 7 vezes e teve que obedecer. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus trabalha na nossa vida. Aleluia. Então nós temos que obedecer. Quanta gente tem se desobedecido da palavra, tem gente que não tem obedecido mais a palavra de Deus, tem gente que nunca, quando Deus manda fazer algo, ele não faz. Irmão, comece a obedecer a Deus. Porque talvez essa prova que você está passando é por causa da sua desobediência diante de Deus. Então obedeça a palavra de Deus. Quinto, o mergulho da restauração. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra de Deus do homem. E ele partiu para dar o mergulho da restauração. Está escrito que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista continuou orando: restaura, Senhor, a vossa sorte, como as torrentes de Negueb. Olha só. Ok, depois que Naamã ele se humilhou, quebrou o orgulho, teve fé, obedeceu, ele foi restaurado. Ele foi restaurado diante de Deus, ele se foi transformado, restaurado. Tudo aquilo que ele fazia, ele não fez mais. Ele não fez mais aquilo. Aleluia. Simplesmente, ele foi restaurado. E crê que você também vai ser restaurado diante de Deus. Sexto, o mergulho da gratidão. Aleluia. Naamã, mesmo que ele não era crente, ele tinha um ponto positivo na sua vida, que era gratidão. Né? Quando ele recebeu o milagre, ele foi grato a Deus pelo milagre que ele recebeu. Isso era um ponto positivo na vida de Naamã, que Naamã, Naamã, aleluias, ele dava gratidão, ele era grato por tudo. E ele agradeceu a Deus. E quantas vezes, irmão, muitas vezes, por exemplo, você pede a Deus algo, e Deus te dá. E muitas das vezes, aquilo que você pediu que Deus te deu, aí você não agradece a Deus por ter dado aquilo. Aí muitas vezes Deus permite que aquilo ali quebre alguma coisa. Por quê? Porque você não foi grato. Seja grato a Deus. Aleluia. Tu és santo. Porque desde Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos. Porque era 11. Somente um foi lá agradecer a Deus. Porque os outros 10 foi lá só pra ver a cura e não agradeceu a Deus. Só um que foi lá recebeu o seu milagre. Ele agradeceu a Deus por isso. Você tem que ser grato. Simplesmente por tudo que você tem na sua casa, foi Deus que te deu. Tudo que você conquistou e vai conquistar e conquista, foi Deus que... Aí você tem que dar gratidão a Deus. Agora, sétimo e último mergulho, e também muito importante, é o mergulho da adoração. Olha só, Naamã, antes de ele aceitar o nome do Senhor, Naamã ele adorava outros deuses, ele acreditava nos deuses. Mas depois que no último mergulho que ele recebeu, ele reconheceu que Deus era Deus. Ele reconheceu que que a adoração não era para adorar deuses, estátuas, mas sim adorar a Deus, porque Deus é o único e sempre será o único que tem que ser merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, só é dada a Ele. Ele adorou a Deus, aleluia. Então ele foi mergulhar na adoração. Ele começou a adorar a Deus. Ele adorava a Deus. Mas quando ele foi restaurado, ele foi a adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus trabalhou de uma forma poderosa na vida de Naamã.
Então, que esses 7 mergulhos na sua vida possa ficar guardado. E a conclusão que eu quero te dar nessa palavra. Ainda hoje, podemos mergulhar no rio de Deus e desfrutarmos, aleluia, de sua graça e poder e sermos curados, purificados de toda impureza. Ainda hoje, você talvez que entrou aqui, que não é evangélico, você pode mergulhar no rio de Deus. Porque quando Eliseu mandou Neemias, Naamã, ir lá mergulhar no Rio Jordão, o Rio Jordão representa o rio de Deus. Que quando alguém mergulha, ele é curado, ele é purificado. Todo mal na vida dele, todo mal, as correntes de Satanás é quebrada na vida dele. Né? E teve uma transformação grande na sua vida. E você também pode ter. Você também pode ter. Mergulhe na presença de Deus. Mergulhe no rio de Deus. Porque se você mergulhar no rio de Deus, você vai ser transformado. E você nunca mais vai praticar aquilo que não é o agrado de Deus. Você vai fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Que esta palavra possa ficar guardada em seus corações. E foi Deus, sentir Deus, né? Porque eu falei aqui no livro, irmãos, quem não sabe, né, que você deve observar que eu tô olhando pro lado aqui e lendo aqui, olhando para vocês. Aí você deve perguntar, né, você ficou olhando toda hora cá e tudo, você tá lendo um livro e tal. E sim, irmãos, eu tenho um livro de estudos, a qual eu estudo a palavra de Deus todo dia, porque ele é para um ano. Este estudo eu leio todo dia e aprendo muita coisa com ele, né? E daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, mas antes eu quero te agradecer por estar aqui. Você que ouviu a palavra, guarde essa palavra, irmãos, porque a Bíblia fala que nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Guarde essa palavra, nunca esqueça essa palavra. Lembre-se, ele deu mergulho, os 7 mergulhos da vitória que Naamã mergulhou foi o da humilhação, da quebra do orgulho, o mergulho da fé, o mergulho da obediência, o mergulho da restauração, o mergulho da gratidão e o mergulho da adoração. Amém? Que se possa guardar em teu coração. E lembre-se, a palavra é que te fortalece, é a palavra que vai te ajudar a seguir os caminhos retos diante de Deus. Então eu vou mostrar para vocês aqui o livro. Se você na sua cidade tiver, eu vou mostrar para vocês este livro aqui, irmãos, a qual eu estudei aqui com vocês. Hoje foi nele, a qual eu estudei ele com vocês aqui, né? A palavra foi através dele, que foi escrito por pastor Erivaldo de Jesus, né? E na sua vai aí na loja onde vende Bíblias, né? Porque onde vende Bíblia vende livros também. Aí você procura aqui o volume 1 daqui, porque tem 2 volumes, tem esse volume 1 e o volume 2. O volume 1 você tem que ler primeiro, que vai ter os esboços, e o volume 2 é os sermões, né? Eu só vou comprar o volume 2, quando eu terminar isso aqui, que aí eu vou comprar, porque lá vai te ensinar a pregar. Então, vai na sua livraria mais próxima, vai lá, onde vende Bíblia, compra isso aqui, porque vale a pena, irmãos, vale a pena você comprar, porque todo dia você estuda e você aprende coisas que você não sabia. Eu aprendi coisas que eu não sabia e você também pode aprender aí. Se você tem desejo, simplesmente você que é pregador da palavra de Deus, que você busca ter entendimento mais da palavra de Deus, compra este livro que você vai conseguir, né? Você vai entender mais a palavra de Deus, porque aqui é esboços, né? Tem o tema, tem as explicações, porque serve, porque isso aqui me ajudou muito nas pregações. Tem pregações que eu preguei através dele, que eu estudei e me ajudou muito. Então, você que quer pregar a palavra de Deus, né, ter na sua cabeça tudo, para você ter esboço na sua cabeça, né, estudar e guardar na sua cabeça, para você pregar, compra este livro aqui, porque vale a pena. É 366 esboços bíblicos, escrito por este pastor aqui, Erivaldo de Jesus. Vale a pena, porque esse aqui é um dos livros mais vendidos do Brasil, né? Até tá aqui, ó, mais vendidos aqui, um livro de esboços mais vendido do Brasil, amém?
Então, que Deus te abençoe. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Que Deus te abençoe, né? Eu sempre vou estar me esforçando para estar aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.